Fred. Eu não tenho muitas pessoas a quem recorrer. E a única pessoa de quem você poderia estar falando é a Mary, que é minha namorada há muito tempo. Enquanto os fãs da lenda do rock Freddie Mercury comemoram 32 anos de sua morte, sua ex, Mary Austin, ainda está lidando com as consequências de seu controverso testamento. Quem é Mary Austin e o que Freddie Mercury disse no testamento que chocou a todos? Vamos descobrir. Mary Austin e o testamento de Freddie Mercury. Imagine herdar uma propriedade de 35 milhões de libras e uma magnífica mansão georgiana de 25 milhões de libras, só porque você amou um homem com quem não está mais junto. Sim, disse que uma mulher de sorte recebeu uma bela quantia do testamento do popular astro do rock Freddie Mercury. Mas quem é ela e por que recebeu mais do que seria esperado dela? Vamos descobrir. Após a morte de Freddie Mercury, o mundo ficou em choque. As pessoas lamentaram a morte de um verdadeiro artista. As ruas foram fechadas e todos cantavam as músicas do Queen. Com isso, as vendas dos álbuns do Queen dispararam. A fama que veio com a banda e os recordes que eles quebraram fizeram com que eles obtivessem vendas póstumas saudáveis. Cortesia de Freddie Mercury, que previu sua morte e até a orquestrou. Entretanto, tudo isso não foi uma surpresa. Foi seu testamento que chocou a todos. Em seu testamento, Freddie deixou a seus entes queridos um pedaço de si mesmo, da forma como ele os valorizava, e isso era óbvio. No entanto, enquanto outros receberam apenas uma pequena porcentagem de seu testamento, foi Mary Austin, uma ex-namorada, que recebeu uma grande parte de seu testamento. Mary Austin recebeu metade de seu patrimônio, incluindo sua mansão georgiana de 25 milhões de libras em Kensington, Londres, e uma parte significativa de seus royalties musicais. Jim, por outro lado, recebeu uma quantia relativamente pequena de 500 mil libras e uma casa em Manchester, enquanto seus pais e sua irmã receberam 40% de seu patrimônio. Eles também herdaram suas casas, ouro e 2 iates, garantindo que seriam bem cuidados após sua morte. Além disso, Fred deixou quantias significativas para seus amigos mais próximos, incluindo seu assistente pessoal, chefe e motorista, que estiveram ao seu lado durante toda a vida. Embora a quantia doada a Jim não tenha sido pequena, ela foi impressionante em comparação com a quantia recebida por Mary. Alguns viram isso como uma afronta, questionando por que Jim não recebeu uma parte mais substancial da riqueza de Fred. Para entender isso, temos que entender o relacionamento de Fred com Jim e Mary separadamente. Jim entrou na vida de Fred depois que ele já havia percorrido o mundo em busca de amor em tudo e todos que via. Ele teve muitos relacionamentos sexuais sem sentido, tanto com homens quanto com mulheres, e experimentou seus impulsos e desejos sexuais como bem entendeu. Enquanto o tempo passava e uma doença mortal se instalava nele, ele começou a procurar um relacionamento sólido, e foi quando Jim entrou na vida de Fred. O relacionamento de Jim e Fred começou em 1985, no auge do estrelato de Fred. Eles se conheceram em uma boate gay de Londres chamada Heaven, onde Jim trabalhava como cabeleireiro. Embora Jim estivesse inicialmente namorando outra pessoa, havia uma faísca entre eles. 18 meses depois, eles se cruzaram novamente e seu relacionamento floresceu rapidamente. Não demorou muito para que Jim se mudasse para a mansão de Fred em Kensington, onde trabalhava como jardineiro, em uma tentativa de manter um senso de normalidade longe do estilo de vida rock and roll de Fred. Enquanto a carreira de Fred no rock estava em alta, ele estava recebendo muito dinheiro e fama. Jim era um marido que ficava em casa. Quando Fred foi diagnosticado com HIV pela primeira vez, ele disse a Jim que entenderia se ele quisesse se separar e seguir caminhos diferentes. A resposta de Jim foi inabalável. "Não seja estúpido, não vou a lugar nenhum. Estou aqui por muito tempo." Apesar da disparidade financeira, Jim permaneceu dedicado a Fred até o fim. E assim o fez. Por isso, seria de se esperar que Fred tivesse lhe dado uma parte maior de seu testamento. Surpreendentemente, foi Mary Austin quem recebeu esse prazer. Então, como isso aconteceu? Temos que entender o relacionamento entre Jim e Mary e a capacidade que ambos tinham na vida de Fred. Embora ambos tenham segurado sua mão em sua tumultuada jornada de vida, foi Mary que foi um rosto constante na vida de Fred. Embora Fred tenha tido muitos relacionamentos, seu relacionamento com Mary foi diferente de todos os outros, transcendendo os limites do romance e evoluindo para uma amizade profunda e duradoura. Brian. Ele teve vários relacionamentos com garotas, mas olhando para trás, acho que seu coração nunca esteve naquilo, mas com Mary, obviamente estava. Fred e Mary tiveram um relacionamento profundo e complexo que se estendeu por mais de uma década. Eles se conheceram no início da década de 1970, quando Fred ainda estava se firmando no setor musical. Ele tinha 24 anos e ela apenas 19 anos. Fred tinha acabado de estudar na Ealing Art College, quando começou a financiar seus sonhos de rockstar, administrando uma loja de roupas no Kensington Market, com um amigo, Roger Taylor. Como um artista em dificuldades, ele não sabia se as mulheres o aceitariam como tal, e por isso usava seus amigos como amortecedores,
e foi por meio de Roger que ele conheceu Mary. No início, ele era muito tímido e não sabia necessariamente como se aproximar das mulheres. Mas assim que os dois se juntaram, o amor floresceu rapidamente e eles se tornaram inseparáveis. Brian. Como eu disse, Fred era muito tímido e ela também, e acho que eles combinavam muito bem. Eles rapidamente formaram um forte vínculo e sua conexão se aprofundou. Isso fez com que eles fossem morar juntos apenas 5 meses depois de se conhecerem em West Kensington. Mas nem tudo eram rosas, pois Fred não tinha dinheiro. Conforme relatado por Peter Freestone, assistente pessoal de Fred há 13 anos, Mary era a responsável pelo sustento da casa, enquanto Fred lutava para dar início à sua carreira. Peter. Não se esqueça de que ela cuidou dele nos primeiros anos, quando ele não ganhava um centavo e Mary estava trabalhando. Então ela pagava o aluguel, pagava a comida. Os dois eram inseparáveis. Logo, a fama de Fred começou a crescer, e Mary continuou a ser uma fonte constante de apoio e estabilidade em sua vida, dando-lhe o amor e a compreensão de que ele precisava. Mary Austin. 5 meses depois, estávamos morando juntos e continuamos assim por não sei 6 anos, eu acho. O relacionamento romântico deles floresceu e, em apenas 4 anos, Fred a pediu em casamento. Ela ficou completamente surpresa com o pedido. Fiquei sem palavras. Lembro-me de pensar: não entendo o que está acontecendo. Não era nada do que eu esperava. Fred certa vez descreveu Mary carinhosamente como sua esposa em união estável e se referiu a ela como sua única amiga verdadeira. Fred. Para mim foi um casamento. Ela é a minha esposa em união estável. Agora vivemos como se fôssemos casados, então... Casamento é um termo para outras pessoas. Acreditávamos um no outro e que se danem todos os outros. O amor deles era genuíno e profundo, mas enfrentava uma série de desafios. À medida que a fama de Fred crescia, cresciam também as pressões e tentações que vinham com ela. Fred não conseguia ignorar sua crescente atração por homens e começou a ter casos com homens pelas costas de Mary. Ficou claro que Fred estava vivendo uma vida dupla. Ele começou a questionar sua própria identidade e sexualidade. Começou a trazer homens para os bastidores durante as turnês e, de modo geral, seu estilo de vida começou a mudar, como atesta seu guitarrista Brian May. Foi somente na década de 1980 que ele começou a trazer homens para os bastidores que tinham aquela aparência particular de Adonis. De acordo com ele, Fred costumava levar mulheres para seu quarto durante as primeiras turnês. Quando eu dividia um quarto com ele em turnê nos primeiros dias, posso garantir que eram as garotas que geralmente passavam a noite. Mas ele parecia ser o que hoje em dia se chamaria de metrosexual. Ele gostava de seu cabelo, de suas roupas. Ele definitivamente liderou o caminho no que diz respeito a se enfeitar. Agora, casado e convivendo com uma mulher há 4 anos, ele não conseguia mais se esconder. Seu comportamento mudou e ele se sentia cada vez menos à vontade consigo mesmo. Com todo o respeito e amor que tinha por ela, ele sabia que não poderia viver essa vida dupla por mais tempo. Ela precisava saber a verdade. Foi então que ele finalmente decidiu contar a Mary a sua verdade. No filme Bohemian Rhapsody, a cena da revelação de Freddie e Mary foi tratada com muita sensibilidade. Nela, ele diz a Mary que é bissexual, o que significa que se sente atraído tanto por homens quanto por mulheres, mas Mary refuta e diz que ele é, na verdade, apenas gay. Nunca esquecerei aquele momento. Lembro-me de ter dito a ele: "Não, Fred, não acho que você seja bissexual. Acho que você é gay", disse Fred em uma entrevista. Ele se assumiu gay para ela em 1976, e isso levou ao inevitável fim do relacionamento romântico deles. Ele começou a organizar abertamente essas festas de sexo exótico. Foi aí que ele contraiu HIV por causa de sua vida sexual imprudente. Entretanto, ele começou a ter relacionamentos mais sólidos. Teve um caso romântico com David Means, executivo de gravadora dos Estados Unidos, com Winfried Winnie Kirschberger, restaurador alemão. E, em 1985, começou outro relacionamento duradouro com Jim Hutton, cabeleireiro irlandês. Jim foi seu último parceiro, permanecendo com ele até sua morte. A legislação sobre casamento igualitário só foi aprovada na Inglaterra e no país de Gales, em março de 2014, mais de 20 anos após a morte de Fred. No entanto, Fred se referia a Jim como seu marido, e usou uma aliança de ouro que ele havia lhe dado em 1986 até o fim de sua vida. Ele até foi cremado junto com ele. Apesar de seu novo estilo de vida, com todas as festas gays exóticas, Mary e Freddie mantiveram um relacionamento mais platônico. Mary se casou e teve 2 filhos, e a vida amorosa de Fred também continuou. O vínculo entre eles permaneceu inquebrável. Fred ainda mantinha Mary por perto. Ela se tornou uma presença constante na vida de Fred. Ele acreditava que ninguém poderia substituí-la em sua vida porque ela não o julgava quando ele se assumia para ela e o apoiava constantemente. Era uma conexão única e profunda que transcendia os rótulos tradicionais. A conexão entre eles era tão profunda que Fred chegou a confiar a Mary seus segredos mais pessoais e íntimos. Certa vez ele lhe disse:
Todas as minhas amantes me perguntaram por que não podiam substituir Mary, mas isso é simplesmente impossível. A única amiga que tenho é Mary, e não quero mais ninguém. Para mim, ela era minha esposa, em união estável. Para mim, era um casamento. Nós acreditamos um no outro, e isso é o suficiente para mim. Mary desempenhou um papel crucial na jornada de Freddie com sua sexualidade e autoaceitação. Ela lhe deu o amor e a compreensão de que ele precisava em uma época em que a sociedade aceitava menos as diversas orientações sexuais, como conta Peterson. Mary estava presente quando ele fez a transição para a homossexualidade e o apoiou. Freddie sentiu uma culpa enorme, acima de tudo, pelo que a fez passar em 1975, quando rompeu o noivado e contou a ela a verdade sobre si mesmo. O apoio inabalável de Mary permitiu que Freddie explorasse seu verdadeiro eu sem julgamentos ou medo. A amizade deles perdurou até o fim. Quando Freddie recebeu o diagnóstico devastador de AIDS em 1987, Mary estava ao seu lado, oferecendo conforto e carinho. Ela continuou sendo uma presença constante em sua vida, dando-lhe o amor e o apoio de que ele precisava durante sua batalha contra a doença. Nos anos seguintes ao falecimento de Freddie, Mary continuou a honrar seu legado. Ela desempenhou um papel fundamental na criação do Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness, em 1992, um evento repleto de estrelas que arrecadou fundos e conscientização para a pesquisa da AIDS. A dedicação de Mary em preservar a memória de Freddie e apoiar as causas com as quais ele se importava demonstrou o impacto duradouro do relacionamento deles. Até hoje, milhões de fãs se lembram de Freddie Mercury como um showman notável que enfrentou seu declínio com HIV com muita graça. Qual era o tamanho do Queen na época da morte de Freddie? Qual era para a história dessa banda icônica? E por que falamos de uma lenda, como Freddie Mercury? Para entender tudo isso, temos que ir até o início. Morto, o líder do Queen. Freddie Mercury nasceu Farrokh Bulsara, em 5 de setembro de 1946, filho de Ger e Bomi. Ele nasceu em Zanzibar, na época chamada Stone Town, que era um protetorado britânico e hoje faz parte da Tanzânia. A família tinha suas raízes no oeste da Índia, mas se mudou para Zanzibar por causa do trabalho de Bomi como caixa no British Colonial Office. Farrokh passou grande parte de sua infância na Índia com parentes e foi enviado para o internato de estilo britânico St. Peter's, em Panchgani, perto de Bombaim, quando tinha 8 anos. Ao crescer em Zanzibar, Freddie foi exposto a uma gama diversificada de influências musicais. Ele foi cativado pelos sons do pop ocidental e do rock and roll, que descobriu por meio de transmissões de rádio e discos de vinil. Esses primeiros encontros com a música despertaram um fogo dentro dele e o colocaram em um caminho para perseguir seus sonhos. Aos 7 anos de idade, ele já estava tendo aulas de piano, e não havia dúvidas de que acabaria se dedicando à música. Aos 12 anos, Freddie formou sua primeira banda, The Hectics, com colegas de escola. Eles faziam covers de músicas de pioneiros do rock and roll, como Little Richard e Sir Cliff Richard, mostrando as impressionantes habilidades vocais de Freddie, mesmo em uma idade tão jovem. Foi nessa época que ele começou a desenvolver seu estilo único e sua presença de palco, cativando o público com seu carisma e habilidade. Apesar de seu amor pela música, os pais de Freddie tinham grandes esperanças de que ele seguisse uma carreira mais convencional. Eles o incentivaram a estudar e a se destacar academicamente, esperando que ele se tornasse advogado ou engenheiro. No entanto, a paixão de Freddie pela música era inabalável, e ele sabia, no fundo, que seu destino era o palco. Em 1964, quando Freddie tinha 17 anos de idade, sua família enfrentou distúrbios políticos em Zanzibar, o que os levou a fugir para a Inglaterra em busca de segurança. Essa mudança provaria ser um momento crucial na vida de Freddie, pois abriu um mundo de oportunidades para que ele perseguisse suas ambições musicais. Estabelecendo-se em Feltham, um subúrbio de Londres, Freddie se matriculou na Ealing College of Art, onde estudou design gráfico. Foi durante seu tempo na faculdade que ele começou a mergulhar no vibrante cenário musical de Londres. Ele frequentava clubes e casas de shows, absorvendo os sons e a energia da próspera cultura musical da cidade. Depois de sair da faculdade de artes, ele trabalhou no Kensington Market e como carregador de bagagens em Heathrow. Foi lá que ele conheceu Roger Taylor, que mais tarde o apresentou a Mary Austin. Enquanto estava em Kensington, Freddie entrou e saiu de inúmeras bandas, incluindo Ibex, mais tarde renomeada Wreckage, e Sour Milk Sea. Enquanto Freddie fazia suas próprias coisas, Brian May, Roger Taylor e Tim Staffel estavam em uma banda chamada Smile. Nessa época, Freddie estava na faculdade de artes com Tim e logo se tornou o maior fã da banda. No entanto, Tim saiu em 1970 para se juntar ao Humpy Bong, que mais tarde assinou contrato com a Mercury Records. May e Roger ficaram perturbados, pois precisavam de um cantor para os Smile. Freddie não apenas os convenceu a continuar, mas também a deixá-lo ser o vocalista principal,
apesar de sua péssima primeira audição. Como eles continuaram a adicionar mais membros à banda, o baixista John Deacon entrou, tornando-se o último membro. Freddie convenceu a banda a mudar mais uma vez o nome para Queen, apesar das conotações homossexuais, e assim o Smile rapidamente se tornou Queen. As primeiras experiências e influências de Freddie tiveram um papel importante na formação de seu estilo musical e personalidade. Sua criação em Zanzibar o expôs a uma rica variedade de sons, enquanto sua mudança para Londres lhe proporcionou a plataforma para explorar e experimentar suas aspirações musicais. Isso contribuiu para sua personalidade e habilidade com a banda. Seu som único e estilo extravagante cativaram rapidamente o público em todo o mundo. Com os vocais e o desempenho poderosos de Freddie, os solos de guitarra hipnotizantes de Brian, as linhas de baixo sólidas de John e a bateria dinâmica de Roger, o Queen era uma força a ser reconhecida. No entanto, sempre faltava alguma coisa. Freddie sempre se sentia deslocado, como se tivesse que usar uma personalidade diferente toda vez que se apresentava. Freddie Mercury. A maioria das coisas que faço é fingindo. É como atuar. Então você vai para o palco e eu finjo ser um machão e tudo o mais. E nos meus vídeos, você sabe. Você passa por todos os personagens diferentes. E de qualquer forma, está fingindo. Ele precisava se diferenciar da fé zoroastriana de sua infância para fazer a música que fazia. Não demorou muito para que ele procurasse uma solução. Durante o primeiro álbum, enquanto gravavam My Fairy King, ele conversou com Brian sobre sua mudança de nome. Brian, vou me tornar Mercury, sabe? Porque a mãe dessa música é minha mãe. Então vou me tornar Mercury. E nós ficamos pensando se ele estava louco. Ninguém mais. Ele estava falando sério. E ele mudou seu nome para Freddie Mercury. Quando se tornou Freddie Mercury, ele assumiu todos os papéis que lhe foram atribuídos. E o mundo não estava preparado para isso. Ele podia se apresentar como quisesse, sem os escárnios de sua família ou de seu passado excessivamente religioso. Sua mudança de nome tornou-se um catalisador para sua personalidade de superestrelato, algo que os fãs lembram até hoje. Nada o impediria dali em diante. Brian. Acho que mudar o nome fez parte do fato de ele ter assumido essa pele diferente. Acho que isso ajudou a ser a pessoa que ele queria ser. E o jovem Bulsara ainda estava lá, mas para o público, ele seria esse personagem diferente, esse deus. Com um novo nome, um novo som e sem a sombra da família, o Queen estava a caminho do sucesso. O sucesso veio em 1973, com o lançamento de seu terceiro álbum, Queen. O álbum apresentou o single de sucesso Keep Yourself Alive, que mostrou o incrível alcance vocal de Freddie e o som inovador da banda. Mas foi o quarto álbum, A Night at the Opera, lançado em 1975, que realmente solidificou o lugar do Queen na história da música. O álbum apresentava a icônica música Bohemian Rhapsody, uma obra-prima de 6 minutos que desafiava todas as convenções. Com suas sessões de ópera, harmonias intrincadas e os vocais agudos de Freddie, Bohemian Rhapsody tornou-se um clássico instantâneo. A música chegou ao topo das paradas e se tornou um dos singles mais vendidos de todos os tempos. O sucesso de A Night at the Opera impulsionou o Queen a novos patamares. Eles embarcaram em uma turnê mundial, tocando em arenas e estádios com ingressos esgotados. Suas apresentações ao vivo eram espetaculares, com montagens de palco elaboradas e efeitos visuais impressionantes. O Queen havia se tornado um fenômeno mundial, e sua música estava agradando a públicos de todas as idades. O sucesso do Queen continuou a crescer durante as décadas de 1970 e 1980. Eles lançaram sucesso após sucesso, incluindo We Will Rock You, We Are the Champions e Don't Stop Me Now. Suas apresentações ao vivo eram lendárias, com Freddie cativando o público com sua presença teatral no palco e sua capacidade de se conectar com a multidão. Ele era um verdadeiro showman, comandando o palco com sua personalidade de grande porte. Além de seu papel como vocalista principal do Queen, Freddie também mostrou suas habilidades de compositor. Ele escreveu muitos dos maiores sucessos da banda, incluindo Killer Queen, Somebody to Love e Crazy Little Thing Called Love. Sua capacidade de criar melodias cativantes e letras pungentes o diferenciava como um verdadeiro gênio musical. À medida que a popularidade do Queen crescia, o mesmo acontecia com suas apresentações ao vivo. Em 1985, eles fizeram uma das apresentações mais icônicas da história do rock no Live Aid, um concerto beneficente mundial realizado no estádio de Wembley, em Londres. Seu show eletrizante, que incluiu as favoritas do público, como Radio Gaga e Hammer to Fall, solidificou seu status como uma das maiores bandas ao vivo de todos os tempos. O sucesso chegou até o quarto álbum de estúdio, A Day at the Races, no qual as habilidades de composição de Mercury também brilharam, pois sua capacidade de compor músicas que atingiam pessoas de todas as classes sociais era uma prova de sua genialidade musical. O estilo extravagante e o senso de moda único de Freddie também se tornaram sinônimos da imagem do Queen. Ele abraçou sua individualidade e ultrapassou os limites,
desafiando as normas e expectativas da sociedade. Seus extravagantes trajes de palco e o bigode característico tornaram-se símbolos icônicos de sua personalidade. Mas, à medida que o dinheiro entrava, também entravam os problemas pessoais. Mercury se viu vivendo no limite de admitir ser um animal sexual. Entrevistador: Você tem algum hobby? Fred: Eu não sou burro. Sim, eu adoro sexo. Seu estilo de vida festivo e sua intensa agenda de trabalho começaram a afetar sua saúde. As tensões começaram a aumentar na banda, pois havia conflitos sobre a direção musical e o controle criativo. Isso levou os membros a buscarem projetos solo. Essa não era a única coisa que estava afastando a banda. O estilo de vida festeiro de Fred também estava lhe cobrando um preço. Peter, seu assistente pessoal mais antigo, disse que entregar cocaína era uma parte do trabalho. Drogas e álcool à parte, foi seu apetite sexual que acelerou sua queda. Ele admitiu ter um enorme desejo sexual. Meu desejo sexual é enorme. Eu durmo com homens, mulheres, gatos, o que você quiser. Vou para a cama com qualquer coisa. Minha cama é tão grande que pode acomodar confortavelmente 6 pessoas. Isso não foi um problema. Fred continuou a dar tudo de si no palco, apresentando performances eletrizantes que deixavam o público querendo mais. No entanto, isso durou pouco. Em 1987, após o 12º álbum da banda, A Kind of Magic, Mercury foi diagnosticado com AIDS, uma doença que ainda era muito estigmatizada na época. Mercury optou por manter sua doença em sigilo e continuou a trabalhar, pois a doença era muito mal compreendida pelo público. Não quero tomar nenhuma medida, além de continuar do jeito que estamos. Quero continuar fazendo música pelo máximo de tempo que puder. Fred foi citado dizendo. Como resultado, ele compartilhou apenas com as pessoas mais próximas, sendo seus companheiros de banda uma delas, e continuou a trabalhar em música e a se apresentar com o Queen, lançando mais 2 álbuns, mesmo quando sua saúde continuava a se deteriorar. Em 1989, o Queen lançou seu álbum The Miracle, seguido por Innuendo em 1991. Esses álbuns mostraram o incrível talento e a capacidade de recuperação de Fred. A banda tomou a difícil decisão de não embarcar em uma turnê como havia feito no passado. Os efeitos da doença de Fred estavam se tornando mais evidentes, e eles queriam priorizar seu bem-estar. Fred continuou dedicado à sua arte e aos seus fãs. Em fevereiro de 1990, ele se juntou ao Queen no palco para receber o prêmio Brit Award por contribuição extraordinária à música britânica. Parecendo muito frágil, Fred deu a palavra final, dizendo: Fred, obrigado. Boa noite. Mal sabia o público que essa seria uma de suas últimas aparições públicas. Nos bastidores, a saúde de Fred estava declinando rapidamente. Como acontece com muitos portadores da doença, seu sistema imunológico havia sofrido um desgaste e estava piorando a cada dia. Ele começou a ter mais infecções oportunistas, tornando sua vida muito dolorosa. Peter Freeston revelou que Fred tomou a decisão de parar de tomar a medicação contra o HIV. Acredito que ele estava em paz consigo mesmo. Fred decidiu parar de tomar a medicação em seus próprios termos. Ele conhecia as consequências de suas ações e teve tempo para conversar com amigos e familiares e se despedir. Naqueles últimos dias, havia uma atmosfera tranquila na casa, mas Fred continuou sendo o Fred que eles sempre conheceram, carismático. À medida que piorava, ele decidiu se antecipar aos rumores da imprensa e, em 23 de novembro de 1991, anunciou sobre sua saúde em uma declaração que lhe dizia: após as enormes conjecturas da imprensa nas últimas 2 semanas, gostaria de confirmar que fiz o teste de HIV positivo e que tenho AIDS. Achei correto manter essa informação em sigilo até o momento para proteger a privacidade das pessoas ao meu redor. No entanto, chegou a hora de meus amigos e fãs de todo o mundo saberem a verdade e espero que todos se juntem a mim, aos meus médicos e a todas as pessoas do mundo inteiro na luta contra essa terrível doença. Minha privacidade sempre foi muito especial para mim e sou famosa por minha falta de entrevistas. Por favor, entendam que essa política continuará. Pouco tempo depois, na noite de 24 de novembro de 1991, Freddie Mercury faleceu aos 45 anos, vítima de pneumonia brônquica, uma complicação de seu sistema imunológico enfraquecido. O mundo lamentou a perda de um verdadeiro ícone musical. Se você gostou de assistir a este vídeo, clique em uma das caixas que estão sendo reproduzidas na tela para assistir a mais conteúdo semelhante.